planeta, né? Eu acho que nós pastores precisamos rever um pouquinho essa questão aí. Obrigado pela sua pergunta, espero ter respondido, tá? Mais alguém tem uma pergunta? Pois não, fique em pé, diga seu nome que eu não te conheço. Pastor William. Pastor, o conceito de família, a família é a extensão da igreja, a igreja é a extensão da minha família, mas nós temos perdido um pouco disso, até mesmo devido a algumas lideranças negativas que nós vemos, tanto na mídia, às vezes utilizando o altar. O pastor ontem falou sobre o que é certo dentro da igreja tem que ser certo lá fora, e esse conceito está sendo trazido dentro das nossas igrejas. O que é errado lá fora tem sido trazido para dentro das nossas igrejas, e o que é certo dentro da igreja não tem sido divulgado lá fora. Como fazer para nós não trazermos uma modernidade que vai ser negativa para dentro da igreja, mas atender essa demanda jovem e os mais anciãos dentro da igreja? Obrigado pela sua pergunta. Muito bacana mesmo. O problema da igreja não é modernidade. Uma igreja precisa se modernizar. Por favor, né? O problema da igreja é mundanismo. E aí a gente tem que tomar cuidado. Tem muita coisa moderna aí que pode acrescentar para a gente, né? Então, isso aqui é tudo modernidade. Um sofá no meio do palco, isso aqui não sei de vocês tiraram essa ideia, isso é modernidade. Quem foi o autor dessa ideia aqui? Isso aqui é modernidade. Está errado? Não está errado. Claro que não está errado. A igreja entendeu que para esse momento o sofá seria um atrativo, um chamativo. Perfeito. Mas isso é uma modernidade. Não está trazendo prejuízo. Ok? O que acaba com a igreja é o mundanismo. Então eu entendo o seguinte, que se eu não posso fazer algo lá fora, eu não posso fazer aqui dentro. Eu sou básico, eu sou muito básico, irmãos. Eu não sou uma pessoa cheia de alternativas, não. Para mim, 2 e 2 são 4, só isso. Mas não pode ser 5, não. Na minha cabeça não pode ser 5. Na minha cabeça, 2 e 2 são 4. Então, se eu posso fazer dentro da igreja, eu posso fazer lá fora. Se eu não posso fazer aqui, eu não posso fazer lá. Acabou. Como pastor, eu penso da mesma maneira. Se eu vejo um irmão aqui dentro da igreja, eu vejo ele em qualquer lugar da cidade. E se alguém achar que eu sou gay, é problema de quem acha que eu sou gay. Acabou. Se eu vejo uma irmã aqui dentro da igreja, eu a vejo em qualquer lugar dessa cidade. Sem medo de que alguém me veja beijando a irmã lá fora e vai dizer que eu tenho um caso com ela. Se achar, é problema dele. Agora, o que nós estamos pensando? Que algumas coisas nós não podemos aqui, mas podemos lá. Entendeu? Vou dar um exemplo para você. Tatuagem. Meu irmão, é punk esse negócio de tatuagem hoje. É punk, porque eu tenho lá na minha igreja uma média de 150 jovens das mais diversas camadas sociais. Chegar um jovem, por exemplo, que está lá com seus 14, 15 anos e ele mal tem o primário completo e falar, cara, você não pode fazer tatuagem, e falar, sim senhor pastor, sim senhor. O pastor falou, eu obedeço. Mas se chega um jovem que já está com doutorado, ele tem outra cabeça. Como é que eu vou chegar num jovem que já está com doutorado e falar para o cara, você não pode fazer tatuagem? Fala para mim. Ele tem outra cabeça. Então o problema não é a tatuagem, é o que ela representa, é o que ela significa. E aí sim, podemos proibir aqui ou lá fora. Ou permitir aqui ou permitir lá fora. E como? Outra questão que pega muito hoje entre os jovens, roupas. Às vezes nós falamos, não pode uma roupa mais curta. Calça comprida pode, para o pessoal que ministra louvor pode. Mas tem umas calças compridas todas rasgadas, que você vê a calcinha da menina. Quer dizer, calça comprida rasgada pode. Porque é calça comprida. Mesmo que ela esteja mais indecente do que uma saia mais curta.
É isso? Pode? Então não pode. Então eu sou muito básico, querido. Eu posso bater na minha esposa em casa, mas na igreja eu não posso, é isso? Eu falo com minha esposa, não diga nada para te bater, senão você já não quer mais, gente. Eles falam, eu sou que apanho em casa. Eu posso tratar os meus filhos de qualquer jeito em casa, na igreja, tratar com santidade, é isso? Então, querido, eu sou muito básico, eu sei que tem pessoas que pensam diferente de mim. Se você me pedir para orar no meio da rua, eu oro para você no meio da rua. Eu vou no banco, às vezes, lá no Bom Retiro, alguém fala, não, pastor, me dá uma oração, nem dá horário, no meio do banco, nem dá horário. Aqui, ué. Qual o problema? Cansei de orar no supermercado, shopping, banco, canso, oro mesmo, não tem problema. Não pediu oração? Vamos orar. Ah, mas aqui. Eu sou básico. Se eu posso orar dentro da igreja, eu posso orar em qualquer lugar da rua. Entendeu? Bom, se a liderança cobra alguma coisa aqui, ela tem que ser modelo lá fora. O pastor tem que ser modelo até quando ele erra, porque para chegar e falar, irmão, estou pedindo perdão porque eu errei com vocês. Chegar meu filho e falar, filhão, estou te pedindo perdão porque eu como pai errei como pai. Esposa querida, errei como marido. Olha, meti a mão na tua cara aquela hora, não deveria ter metido com tanta força. Meter a mão deveria ter metido, mas não com tanta força. Alguma pergunta mais, querido? Diga seu nome, meu irmão. Bom dia. Ele quer tocar para a minha pregação, tá vendo? Ele encontrou um jeito de falar, cala a boca, pastor. Mas, muito interessante. Agora, a avaliação de que a igreja está precisando. Muito. Tá? Agora, a avaliação de cada um. Cada um tem que se autoavaliar. E esse cara aqui, ó. A pessoa que vai ocupar esse púlpito aqui, esse púlpito é do pastor. Ok? Isso aqui é do camarada que vai liderar vocês. Ele vai ajudá-los nessa análise de cada um. Mas ele não poderá ser parcial. Ele deverá punir vocês se você precisar. Mesmo que você vá para outra igreja. Não tem problema. Pai, por favor, você faz a vida na calma. Assim como deverá te honrar do público, dizendo, quero agradecer o Valdir por isso. Esses feedbacks positivos precisam acontecer em nosso meio. Tem uma coisa, Valdir, muito linda, quando nós compramos um terreno lá na nossa igreja. Depois que nós fechamos lá com o terreno, alguns empresários fizeram uma reunião um domingo à noite, num restaurante, e me chamaram. Pastor, fica tranquilo, nós decidimos que eu confesso para você, cara, em nome de Jesus, já pedi perdão milhões de vezes a Jesus por isso. Depois que aqueles empresários disseram, descansa, pastor, nós vamos pagar esse terreno aí, ó, com muita facilidade. Quando eles disseram isso, eu descansei, querido. Eu voltei para casa assim, deixei 1000 quilos no restaurante. E amor, cheguei em casa e disse, amor, estou super tranquilo, porque os empresários lá disseram para eu ficar tranquilo. Sabe o que Deus fez, Valdir? Ah, é? É neles que você colocou a sua tranquilidade? Espera. Um mês depois, todos aqueles que estavam em volta da mesa saíram da igreja.
Quando eles me disseram que estava saindo, sabe o que Deus disse para mim? Se vira agora. Não era neles que você estava tranquilo? Se vira agora. Eles disseram para mim, pastor, olha, realmente a gente não quer passar por esse processo de sentar em cima de saco de cimento, sentar em banco sujo. Eu sei que é um processo que a igreja está passando, mas é que nós já estamos em outra fase. Por embora. E aí, sabe esse pastor aqui, carnal? O que eu vou fazer? Porque acho que faz uma semana sem ele. E não tinha de onde tirar dinheiro. Aí um dia, uma diarista lá da igreja, ela foi dar um testemunho e ela disse, irmãos, eu queria muito participar da campanha do patrimônio, só que eu estou sem trabalho. Até orei a Deus para me dar um dia de faxina em alguma casa para eu poder ajudar. Quando eu terminei de orar, uma ex-patroa minha me ligou para ir fazer uma faxina na casa dela. E eu fui, fiz a faxina, ela me deu o dinheiro da diária. E quando ela me deu o dinheiro da diária, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, agora eu posso contribuir com a campanha da minha igreja. E aqui nesse envelope, irmãos, está todo o dinheiro da minha diária que eu estou depositando como oferta para o templo. Deus falou, cara, sou eu quem manda. É de diaristas que nós vamos levantar esse troço aqui. Não é com empresário, não, é com diarista. Entendeu? Aquele camarada vai ficar ali, ele vai comandar vocês, mas ele tem que ser imparcial. E se ele tiver que falar, cai fora da igreja, para a igreja crescer, ele tem que falar isso. Então, hoje ainda, não olhe para vir para cá não, tá? Para Deus, deixa o Carlos lá no Bom Retiro. Traz ele para cá não. Mais alguma pergunta, irmãos? Pois não, filho, fica em pé. Seu nome é? Juarez. Juarez. O senhor acredita, como pastor, o senhor acredita que todos os pastores são chamados por Deus para serem pastores? Sou doido? Claro que não. Porque eu não acredito. Não. Tem muito pastor no nosso meio aí que não tem oportunidade profissional em um setor, vem ser pastor. Tem muito pastor no nosso meio que é pastor porque casou com alguém que era da igreja e foi levado para isso. Enfim, eu acho que tem muita gente chamada. Tem muita gente chamada, mas tem alguns que eu acho que poderiam ser excelentes vice-presidentes, excelentes diáconos, excelentes porteiros, mas por algum motivo entrou nesse negócio de ministério e deve estar tendo algum benefício. Eu falo para você assim, eu só sou pastor por chamado de Deus, porque eu não vejo outro motivo para eu ser pastor senão por um chamado divino. Eu não preciso do salário da igreja, eu não preciso de igreja. Eu estou na igreja, sou pastor há 27 anos da mesma igreja, cresci dentro da igreja, mas eu pastorei por amor ao ministério. Agora eu entendo que talvez essa minha geração está morrendo e vai ser complicado para quem ficar por aqui. Ok? Por isso vocês têm que escolher bem, orar bem. Né? Os pastores só pensam em salário, muitos só pensam em salário, e quando a igreja não pode às vezes pagar aquele salário, pega e vai fora. Então, não é os pastores, é alguns pastores, tá bom, gente? Algumas famílias são seitas, não são todas as famílias. Algumas famílias criaram suas próprias bíblias, não são todas as famílias. Alguns pastores só olham para o salário, não são todos. Certamente, se vocês orarem e buscarem, e vigiarem, vocês vão encontrar um homem que vai ficar atrás daquele púlpito, que será um homem de Deus, que não vai olhar as dificuldades da igreja, que vai ter um casamento legal com vocês. Certamente vão encontrar. Mas não olhem para a aparência, viu? Não olhem para a aparência, porque talvez esteja grande cilada aí. Mais alguma pergunta, irmãos? Pois não, irmão, fique em pé. Meu nome é Bruna, pastor. Eu queria saber umas
como o senhor faria? O senhor falou que, claro, Deus vem em primeiro lugar, que família. Mas se o pastor difamasse um membro da minha família, difamasse, o que eu teria que fazer nesse caso? O pastor não difama ninguém, não. Falar uma mentira contra um membro da minha família. O pastor não mente. Bruna, fica em pé. Eu não mandei você sentar. Desculpa. Bruna, ainda hoje, embora para eu não vir para cá. Bruna, um pastor não mente. Um pastor não defama ninguém. E um pastor não provoca briga. Eu não sei se você entendeu a minha resposta. Se alguém fez isso, não sei de quem você está falando, mas se alguém fez isso com o nome de pastor, ou essa pessoa não é pastor, ou ela perdeu o pastorado em algum ponto da estrada. Aí precisa voltar para recuperar isso. Porque um pastor, ele é colocado numa igreja para agregar, para somar, para acabar com divisões, não para criá-las. Muita gente se levanta contra o pastor. A postura que eu tenho é, eu não compro nenhuma briga. Se a Bruna quer que eu ore por você, fale mal de mim, Bruna. Porque eu vou orar por você o dia todo, não para Deus te castigar, mas para que Deus te abençoe, te converta. Você deve estar com algum problema para falar mal de mim. Porque se fosse uma serva do Senhor, você me procuraria e diria, pastor, estou muito chateada com o Senhor. E nós conversaríamos e oraríamos juntos e o problema acabaria. Mas se Bruna fala mal de mim, a Bruna está com a vida espiritual muito baixa. Se o pastor fala mal da Bruna, o pastor está com a vida espiritual muito baixa. Agora, ter o título de pastor é uma coisa, ser pastor é outra. Eu vou te falar uma coisa que vai assustar muita gente aqui. É possível que entre vocês tenham pessoas que sejam pastores, mas não têm título de pastor. Entendeu? E há muitos entre nós que têm título de pastor e não são pastores. Tá bom, Bruno? Eu não mandei você sentar. Só fiquei bem até a hora que eu quiser. Eu estou sem muita vontade para esquecer de você em pé. Pode sentar, Bruno. Mais alguma pergunta, irmãos? O Pará está olhando para mim com uma cara. Nós votamos. Você é voto vencido aqui. Fique em pé, meu irmão querido. Eu sou o Dr. Wilson, sou seminarista, estou aí em processo de concílio. E a pergunta dele é nesse sentido. Nada a ver com família, mas não posso perder essa oportunidade. É muito importante para mim. Eu sei, irmão. Aqui, Zé Irmão. O irmão também seminarista, terminou o curso e processo de concílio. Pastor, dentro desse perfil que o senhor usou como pastor, que eu assino embaixo, eu tenho os mesmos pensamentos do senhor. A pergunta vem agora no sentido que, com tanto rigor de concílio, Batista, por que ainda pastores que depois que passam por um concílio, ainda conseguem fazer tantos estragos no nosso meio? Não é hora, talvez, se o senhor, como está lá dentro da ordem dos pastores, fazer uma reflexão. Como os concílios são de fato deixando de ser usados por Deus para reprovar ou aprovar um pastor? Qual é a sua visão, pastor Carlos, a respeito da prática do concílio hoje, contemplando essa religiosidade de fato? É um chamado por Deus, ou ele se chamou, se preparou para aquele chamado, ele se chamando, responde todas as perguntas, um homem que, humanamente falando, atende todos os pré-requisitos, mas não foi chamado por Deus. Ele se chamou e se preparou. Na hora que ele vai para a igreja, o estrago é imensurável. Então eu pergunto para a sua visão hoje, como que o senhor enxerga esse processo de concílio com muitos pastores da nossa denominação aprovados, mas não chamados? Então, acho que sua resposta... Posso sentar? Pode sentar.